Olá, seja bem-vindo ao nosso terceiro e último bloco dos nossos estudos relacionados ao endosso. No primeiro bloco, nós estudamos os aspectos gerais relacionados a essa espécie de declaração cambiária denominada de eventual ou sucessiva. E no segundo bloco, nós tratamos das espécies de endosso. E agora chegamos à nossa última intervenção, quando nós vamos então agora estabelecer um paralelo entre endosso e cessão civil de crédito. Vejamos que o endosso, sabemos já que ele se trata do ato cambiário pelo qual o título de crédito ele é colocado em circulação. Dentro do direito cambiário, ou seja, dentro do direito que trata dos títulos de créditos, nós temos então essa declaração, esse ato, que corresponde justamente à pretensão de o titular do crédito colocá-lo em circulação. Da mesma forma que dentro do direito cambiário nós temos o endosso, nós vamos também ter um instituto correlato lá no direito civil, denominado de cessão civil de crédito, ok? Sabemos já que o endosso corresponde à cláusula à ordem, e essa cláusula ela é implícita. Já na cessão civil de crédito, estamos diante da cláusula não à ordem, e por esta razão, já que o endosso ele é implícito, essa cláusula do endosso, no caso da cessão civil de crédito, ela deve ser explícita. Então, se eu desejar, então, migrar, modificar, alterar o regime de circulação do título de crédito, não basta apenas eu assinar no verso do título. Deve, então, a minha assinatura ser acompanhada de uma expressão. No caso, cláusula não à ordem. Não à ordem. Então, se eu tiver uma assinatura no verso de um título e ela estiver acompanhada da expressão, seja não à ordem ou cláusula não à ordem, estaremos então diante de uma cessão civil de crédito. Ou seja, o título estará sendo colocado em circulação, já não mais com base no regime próprio de circulação dos títulos de crédito, que é o endosso, mas o regime comum, ok? Que nesse caso se trata da cessão civil de crédito. Se nós então fôssemos estabelecer um paralelo, ok? De um lado, endosso e de outro, cessão civil de crédito, então nós teríamos o seguinte quadro. Nós sabemos que o endosso ele se submete aos princípios e às regras do direito cambiário. Nós vamos aplicar então ao endosso os princípios da cartularidade, da literalidade, da autonomia e seus desdobramentos, a abstração e inoponibilidade. O endosso, então, se submete ao regime cambiário. A cessão civil, como se trata de um instituto do direito civil, por óbvio e, consequentemente, não se submete ao regime cambiário. No caso, nós temos um regime jurídico próprio que regula a cessão civil, que está lá no direito civil. E devemos, então, nos socorrer de todo esse regime jurídico lá estabelecido. De um lado, também nós temos o endosso como um ato unilateral. Por quê? Depende unicamente da vontade do credor do crédito para transferi-lo a outra pessoa, a um terceiro. Então, o endosso se trata de um ato unilateral e deve ser lançado no próprio título, já que o endosso se submete aos princípios do direito cambiário. Nesse caso, então, o endosso deve ser lançado no próprio título em virtude do princípio da literalidade, já que a literalidade nos informa que todos os atos cambiários devem ser lançados no próprio título. Já a cessão civil, ela se trata de um ato bilateral. Então, quando nós observamos a bilateralidade sendo aplicada à cessão civil, nós estamos diante de uma necessidade de concordância de ambas as partes, ok? Então, se tratando de um ato bilateral, tanto A como B devem concordar com essa situação, especialmente porque nós vamos observar daqui a pouco que a cessão civil ela não promove as mesmas garantias que o endosso. Então, nesse caso, nós então temos um ato bilateral, cessão civil.
Com relação ao endosso, nós estamos tratando de uma obrigação principal, E vale aqui nós rememorarmos que, em virtude do princípio da autonomia, nós compreendemos que todas as obrigações, as declarações que são lançadas no título de crédito, todas elas são autônomas, autossuficientes, e os vícios de uma obrigação, de uma relação, não compromete as demais relações, ok? Então, em se tratando do endosso, estamos diante de uma obrigação principal. Ainda que o título seja declarado nulo, a exceção do vício de forma, a obrigação do endosso no quesito relacionado ao cumprimento da obrigação por conta da solvência que o endossante assume, ele não será desobrigado, ok? A exceção dos vícios de forma. Mas, caso o título seja declarado nulo, ainda subsiste a obrigação quanto à solvência da obrigação, a solvência do título. Se nós estamos diante do endosso como uma obrigação principal, cessão civil de crédito é uma obrigação acessória. E quando nós falamos em obrigação acessória, devemos nos lembrar e recordar justamente do princípio da gravitação jurídica. E o que é gravitação jurídica? O acessório segue a sorte do principal. Veja que nesse caso, se a obrigação principal for declarada nula, todas as obrigações acessórias, consequentemente, também serão declaradas nulas. Diferentemente do endosso, porque se no endosso a obrigação principal ela for declarada nula, ainda subsistirá a responsabilidade do endossante, já que o endosso, como ato cambiário, tem a ele aplicado o princípio da autonomia. Consequentemente, numa outra situação, nós vamos ter também justamente os efeitos desencadeados pelo endosso. No endosso, o endossante, em regra, responderá pela existência e pela solvência. Endossante responde pela existência e pela solvência, excetuada a regra, que o Código Civil estabeleceu, quando o endossante somente responde pela existência. Também excetuada a situação quando o endossante lançar a cláusula sem garantia, que são todas situações excepcionais, como nós já tratamos lá no bloco 1, que, se necessário for, volte lá para poder compreender um pouco mais dessas situações. Então, veja, de um lado, o endossante responde pela existência e pela solvência. De outro, nós então temos a cessão civil. E na cessão civil, o cedente somente responde pela existência do crédito. Ou seja, o cedente jamais responderá pela solvência da obrigação. Nós vamos aplicar ao endosso os princípios da inoponibilidade, das exceções pessoais, por se tratar de um ato cambiário, ok? Então vejam as exceções que um devedor tiver em relação a um determinado credor não poderá ser oposta ao endossante, já que nesse caso o endossante está blindado pela inoponibilidade, ou seja, os vícios de uma relação pretérita, como decorre do princípio da autonomia, não vai comprometer as relações futuras. Sempre que houver a circulação, nós sabemos que vai ser aplicado o princípio da abstração e, por consequência, a inoponibilidade. Neste caso, então, o endossatário estará blindado contra todos os problemas, os vícios, os defeitos que aquela relação jurídica eventualmente existir naquela relação jurídica. Já na cessão civil de crédito, o cessionário ele não é blindado pela inoponibilidade, simplesmente porque nós não aplicamos os princípios cambiários à cessão civil de crédito. Então, nós podemos arguir contra o cessionário todas as exceções que nós tivermos em relação ao cedente. Diferentemente, nós não podemos arguir contra o endossatário as exceções que nós tivermos em relação ao endossante.
ok? Então, o devedor não pode arguir contra o endossatário para tentar se excusar da obrigação se ele tiver qualquer exceção, ou seja, qualquer matéria de defesa relacionada ao endossante, porque o endossatário estará resguardado pelo princípio da inoponibilidade, diferentemente da cessão civil de crédito, que nesse caso é possível, é garantido, é permitido opor contra o cessionário todas as exceções, ou seja, as matérias de defesa que eventualmente o devedor tiver em relação ao cedente, ok? Então, essas são as principais aproximações e distinções que nós temos em relação ao endosso, contrapondo-se à cessão civil de crédito, já que se tratam de institutos que têm por objetivo, por principal característica, tem por principal característica justamente o quê? Fazer com que o título de crédito circule na economia. O endosso diante do regime jurídico cambiário, a cessão civil diante do regime jurídico civil. Por esta razão, encerramos aqui então a nossa participação, esperando que vocês tenham compreendido aí o instituto do endosso quando o título de crédito ele é colocado em circulação, ok? Então, caso tenha havido alguma dúvida, não deixe de observar o nosso bloco 1, quando nós tratamos dos aspectos gerais, e do bloco 2, quando nós tratamos das espécies de endosso. Bons estudos a todos, espero que possamos avançar cada vez mais na compreensão na dinâmica dos títulos de créditos, especialmente relacionado às declarações cambiárias, no nosso caso da aula de hoje, em relação ao endosso. Até mais! E não se esqueçam de assinar o meu canal e, inclusive, acionar o sininho para que quando eu subir qualquer outro vídeo, qualquer outra aula, vocês possam ser notificados. Abraço, até mais!